é correto, em um certo sentido, chamar esse momento que a gente está vivendo, de a Vaza Jato do Xandão, porque assim como a Vaza Jato foi a base, foi o alicerce pelo qual os erros da Lava Jato foram expostos e a operação acabou se esfarelando, mas é certo também, porque há um componente de similaridade na combinação de um juiz que não é imparcial, mas e eu conversei até, foi muito simpático comigo, o Deltan Dallagnol, há uma diferença muito grande, há diferenças muito grandes no grau, na magnitude. E uma das coisas que o professor Olavo de Carvalho sempre falava falta muito ao brasileiro o senso das proporções. E a gente precisa recuperar o senso das proporções para entender o que está acontecendo aqui. Bom, foram 2 reportagens publicadas pela Folha. A primeira delas foi essa, a notícia que eu acho que foi essa, isso. Não, perdão, é essa aqui, ó. A primeira foi essa aqui. Moraes, Folha de São Paulo, né? Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. E o mais impressionante dessa reportagem são esses diálogos que começaram a surgir aqui. E para isso a gente precisa entender um pouco de como era, do que está acontecendo, né? E eu acho que deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Não. Consigo? Consigo. Consigo. Para você, a Folha publicou mais ou menos o processo, a forma como ele ocorria. Então, Moraes fazia pedido de produção de relatório contra determinados alvos ao juiz instrutor do seu gabinete no STF, Ayrton Vieira. Então, esses determinados alvos, no caso em tela, eram basicamente o meu colega Rodrigo Constantino e eu. Naquele momento, 2 dos jornalistas mais assistidos do país, o Rodrigo comandava, não comandava, mas fazia parte da bancada, e era o principal nome ali do programa 3 em 1, e eu, nos Pingos Nos Is, o programa de maior audiência jornalístico da televisão brasileira. Então, o Moraes, através do seu juiz instrutor, uma espécie de assessor dele, mas de fato um juiz chamado Ayrton Vieira, por meio, e está aqui a troca de mensagens, por meio do WhatsApp, o Vieira pegava os pedidos sem ofício ou sem decisão para Eduardo Talhaferro, chefe da AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. E é importante que as pessoas entendam que nós temos 2 órgãos absolutamente diferentes. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que, em tese, seria a corte máxima de decisões de questões constitucionais do país, né? O guardião do texto constitucional. Obviamente, a gente sabe que essa não é assim que a coisa funciona, mas essa seria a função, em tese, do Supremo Tribunal Federal. E você tem o Tribunal Superior Eleitoral, que é uma corte com fins apenas eleitorais. No caso, o Alexandre tinha 2 funções. Ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo inquérito das fake news e outros inquéritos que eles tinham aberto lá, isso é uma outra história, e ele, ao mesmo tempo, era presidente do TSE. O que é importante nós entendermos? O judiciário, o poder judiciário, por definição, ele não age de ofício. O que significa isso? É um nome muito bonito para dizer o seguinte: olha, o poder judiciário ele não pode simplesmente agir, ele precisa ser provocado. Então, alguém que tenha stance, eu não sei como é que se chama isso no direito brasileiro, alguém que tem o direito de provocar o poder, vai lá e provoca. Então, você, no caso, a procuradoria apresenta uma denúncia. Aí as partes se defendem e o juiz profere uma decisão. O juiz não pode, ele mesmo, decidir mandar prender alguém sem um pedido de uma parte acusadora. Isso é que torna, por exemplo, o Ministério Público titular da ação penal, porque ele é quem decide provocar ou não e de que forma provocar o judiciário. O Brasil tem outras exceções, partidos podem entrar com ações de inconstitucionalidade, por aí vai, mas isso não vem ao caso. O fato é que sempre é necessário que alguém provoque o Poder Judiciário, de forma que o Alexandre não poderia ele mesmo tomar as decisões, falar, olha, eu quero agora investigar o Rodrigo Constantino. Não.
Aí você tem os órgãos de investigação, alguém deveria provocar o Supremo Tribunal Federal e ele deveria expedir as suas decisões. O Alexandre não poderia, em tese, ele decidiu, olha, eu quero prender o Paulo. Assim como o Sérgio Moro não poderia decidir, eu quero prender o Lula. Ele precisa que a parte acusadora, no caso o Ministério Público, faça uma acusação, peça uma investigação, peça a prisão, peça medidas cautelares e por aí vai. O Alexandre deu um jeitinho, ele fez uma artimanha. Ele criou, dentro do outro órgão que ele presidia, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, esse AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, e colocou lá funcionários dele, e ele fazia, eu brincava de dizer, o jogo combinado do Chaves, do churros, onde ele sentava e falava, o senhor quer comprar um churros? E ele mudava do outro lado da mesa. Pois não, eu gostaria de 5 churros. Ah, muito bem, tá aqui o dinheiro. Ele pegava o dinheiro, ia lá, sentava. Quem cresceu vendo Chaves, sabe exatamente do que se trata. Então, você tinha essa etapa 1, que era o Moraes fazendo os pedidos através do Ayrton Vieira. O Ayrton Vieira mandava para o TSE e falava, olha, TSE, eu quero que você faça isso, isso e aquilo. O TSE ia lá, preparava, e o terceiro momento, o talha-ferro do TSE recebia os pedidos e, com a sua equipe, monitorava as redes e os grupos de conversa e produzia os relatórios segundo os pedidos do gabinete do Moraes. E foi isso que nós vimos nessa reportagem. E isso ficou muito claro, envolvendo a mim e o Rodrigo Constantino, e ficou especialmente, o que chocou o país foram esses áudios que vieram aqui. Acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Reparem, nesse momento já é uma coisa de extrema gravidade. O Alexandre pediu ao Ayrton Vieira, que pediu ao Eduardo Talhaferro, que levantasse determinados tipos de pedido. E se você olhar essas decisões contra mim e contra o Constantino, você vai ver que elas nada mais são do que um amontoado de tweets, geralmente descontextualizados, ou falas da gente em um programa. E hoje a gente vê que essas falas foram levantadas pelo próprio Alexandre, a gente vai ver aqui. Mas ele diz o que ele quer que coloque no processo. Especificamente, ele pede, no levantamento de um dossiê contra mim e contra o Constantino, ele pede que levante as falas específicas em relação ao 142. Olha, eu não tenho como confirmar, mas o que dizem para mim foi que quem fez esses pedidos para o Alexandre, para ele partir tanto preocupados com isso, foi inclusive o comandante do Exército. O futuro, no caso, comandante do Exército naquele momento, o atual comandante do Exército, o general Frajola. Eu não tenho como confirmar, mas eu sempre ouvi essa história e agora eu estou vendo especificamente a fala dos assessores do Alexandre dizendo que era isso que ele estava minando. Não, ele me mandou pegar as coisas referentes a 142. Repare, a gente está vendo um juiz dizendo o que ele quer que a suposta acusação, né, que não é, porque não temos um processo penal tradicional em curso, temos um inquérito infindável, e ele diz, olha, eu quero que você faça isso. Pensem no Moro virando pro Dallagnol ou pro Pozobon, sei lá, os caras lá da Lava Jato, e falando Frederico, sei lá, Carlos Frederico, não sei, os caras da Lava Jato, virando para eles e falando assim, olha, eu quero que você inclua no processo especificamente, puxa aí tudo que tem do triplex do Guarujá, puxa tudo que tem aí da OAS. Nós por maiores que sejam os erros e as críticas que eu tenho à Lava Jato, nós nunca tivemos alguma coisa deste tipo. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte, quem mandou... Reparem, aí você está tendo uma discussão entre o provocador, a Assessoria Especial de Combate à Desinformação do Tribunal Eleitoral, com o juiz que ia avaliar o pedido. Reparem, está tendo essa combinação. Olha, eu acho que seria melhor colocar isso, colocar aquilo. Isso aí, exatamente agora, foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo? Vejam, esse momento é um momento absolutamente avassalador, porque ele diz que quem mandou colocar isso aí foi o ministro. Então nós temos o ministro Alexandre de Moraes pegando pessoalmente 2 críticos a ele,
o Rodrigo Constantino e eu, 2 críticos ao trabalho de um servidor público que conduziu de forma absolutamente desastrosa a eleição mais desacreditada da história do Brasil. Nós éramos e somos críticos ferrenhos do trabalho dele, e ele pega e utiliza o aparato estatal para dizer o que ele quer no relatório para ir atrás da gente. Sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou Essa frase ficou marcada. Ele cismou. com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá... Enquanto este filho da puta estava sem sessão, com tempo sobrando, eu, coitado, isso aconteceu no final de dezembro, dia 29 de dezembro, foi meu aniversário, né? Quando acontecem esses diálogos aí. Eu estava tentando tirar férias depois de com a minha família, em paz, depois de um ano de trabalho avassalador, onde tinha dia que eu passava 9, 10 horas por dia no ar, né? Então, este filho da puta estava em casa coçando o saco, e aí ele resolveu que ele tinha tempo para implicar e ele vira. Você quer que eu monte os laudos? Ou seja, olha que mundo louco. Um juiz da Suprema Corte do meu país, a Corte Constitucional Máxima, está pegando 2 jornalistas premiados e está dizendo como que se tem que montar laudos. Ele é perito ainda por cima contra esses 2 jornalistas. Então, se você é sei lá como é o nome do cara, estava passando pano agora, daqui a pouco eu olho no meu Twitter. Se você está tentando passar pano para isso, vá para a puta que te pariu. Porque isso é absolutamente inaceitável. Enquanto eu estou tentando tirar férias do meu trabalho jornalístico, tem um juiz pago com o meu salário, o juiz máximo do país, que está montando dossiê contra mim. Usando técnicos pagos com o meu dinheiro para impedir que eu critique o trabalho de bosta que ele fez conduzindo o processo eleitoral. Trabalho de bosta. Eu já dizia na época, dizia dentro da Jovem Pan, e se eu não falar, as pedras vão falar. E aí, quando ele cisma, eu quero que ele cisme, que ele se foda na cismada dele. Ele não é melhor do que ninguém. Eu tô cagando para se ele cisma ou se ele não cisma comigo. Isso não é pessoal. Eu nem conheço esse careca. Eu acho ele um servidor público incompetente na melhor das hipóteses e bandido na pior das hipóteses. Se ele cismou comigo, é um problema dele. Mas quando ele cisma, né? E repara o desdém que os próprios funcionários, com o qual os próprios funcionários tratam o Alexandre. Com tempo para ficar, entendeu? Tá com tempo. Procurando, né? Tá com tempo para ficar procurando. Tá com o juiz do Supremo Tribunal Federal tá com tempo para ficar procurando. Esses 3. Como eu não tem bandido, não. Não tem processo na mesa dele. Não tem milhões de pessoas pedindo, agravo e o cacete. Não, ele tá com tempo. Vamos perseguir jornalista. Covarde. Eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê? Alterar mais uma vez, cara. Puta, olha que vergonha de eu tendo que te pedir isso. Mas vai alterando aí. O assessor do Alexandre vai pedindo para o TSE guaribar para a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação dar uma guaribada no documento. Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Satisfaz Obrigado. Sua excelência, olha o deboche. Tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Tem coisas que fundamenta, já preparei o dossiê, ele quer colocar mais ainda? Gente, eu tinha que ler essa decisão aqui para vocês, porque é muito ridículo. Ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Quer que coloque o que ele acha. Essa parte é central. Essa parte é central. O juiz do caso está querendo decidir com o Escritório de Combate à Desinformação, a assessoria especial, colocando o que ele acha. Então ele já decidiu. Mas que eu altero, que tem mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho.
Vou alterar, tem que alterar o cara. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta. Se ficar procurando, vai encontrar. Show me the man and I'll show you the crime, não é, Berna? Ele cismou, entendeu? Eu Quando ele cismo. cisma, olha, é uma tragédia. E Já é pode uma ter tragédia. certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, e não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí, Quebrar o galho. Isso é o assessor do Alexandre, debochando do Alexandre, falando ele é maluco, esse cara é doido. Mas, porra, quebra o meu galho aí, porque é ele que paga o meu salário. O Ayrton, você é corresponsável, tá? Eu sei que você tá tratando assim, porra, eu tenho que atender o chefe, mas você é corresponsável. Você participou, teu nomezinho tá aí nesse negócio. será? Por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. O Alexandre escreve laudo e dossiê contra jornalista. Põe a mão na sua consciência que o critica. Põe a mão na sua consciência, você que está em casa, você que está passando pano para isso. Todos vocês que aplaudiram, ponham a mão nas consciências de vocês. MBLs da vida, jornalistas do Globo, da Folha, todos que aplaudiram isso. O UOL, vocês estão desembarcando, ponham a mão nas suas consciências. Não importa se vocês gostam de mim. Quem tem que gostar de mim é minha mulher. Minhas filhas, talvez. Nunca os advogados tiveram, de fato, acesso aos inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Os advogados reclamam que não têm acesso aos inquéritos, não têm acesso porque as coisas eram obtidas dessa forma. E a gente vai ver aqui como, além do crime de abuso de autoridade, há também a tentativa de encobrir o crime por parte das pessoas envolvidas. Né? E, claro, que associação criminosa e tudo mais, mas há também a tentativa de encobrir os crimes. E é claro que as partes sabiam que estavam cometendo crime e agiam para encobrir os próprios crimes. De forma que está configurada aqui a associação criminosa. Está configurada. Diz a reportagem, outra da Folha de São Paulo, né, porque o TSE publica essa nota sem pé nem cabeça, o Gabinete do Alexandre publica essa nota sem pé nem cabeça, e é claro que a nota é sem pé nem cabeça porque eles não sabiam o que falar. Eles não sabiam o que dizer. Eles foram pegos de calça curta com batom na cueca. Então você repara que, de um modo geral, a nota ela não tem só problemas, ela não é só mentirosa. Ela é um flato vocis, ela é um amontoado de chavões absolutamente sem nenhum significado, tentando normalizar o inormalizável. Ela é simplesmente um amontoado de chavões. Não todos os processos foram respeitados, a PGR, não sei o quê, mas se você extrair, se você espremer, ela não endereça em absolutamente nada a reportagem. E se vocês forem ver, e é muito inteligente a forma que... e nesse ponto a gente tem que aprender muito com a esquerda, a forma que eles fazem esse tipo de coisa. Muito inteligente. Porque eles vão lançando as coisas aos poucos. Não é tudo feito de uma vez. Não é tudo, vamos botar tudo que a gente tem aqui de uma... Não. É tudo... eles mandam a primeira reportagem vem com um determinado conteúdo, aí a parte pensa como que eu vou responder a esse determinado conteúdo e, em seguida, vem o resto, né, que desmente descaradamente aquilo que estava na primeira reportagem, na primeira resposta, na primeira nota. Então é tudo feito de forma muito inteligente. E eu vou ler aqui para vocês a segunda reportagem, que agrava muito a situação. Havia a certeza de que havia uma
de que porque eles estavam cometendo ilícitos. Essa certeza ela está refletida na segunda reportagem que o Fábio Serapião e o Glenn Greenwald publicam na Folha de São Paulo, intitulada Auxiliar de Moraes sugere em áudios estratégia para evitar um descarado do TSE, um uso descarado do TSE. Ouça. E aí é muito impressionante, porque nesses diálogos eles mostram, tá aqui, ó, 2 mensagens enviadas em 10 de outubro de 2022 por Ayrton Vieira a Eduardo Talhaferro, perito forense, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, mostram receio de que algo viesse a público. Abre aspas. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Vai ficar uma coisa muito descarada. Vamos cometer crime, vamos cometer ilícito, mas não vamos deixar descarado. Ele diz qual é o problema. Ele reconhece qual é o problema. Isso que o Alexandre agora disse que era super normal na nota dele. Ele diz assim, como o juiz instrutor do Supremo manda um pedido para alguém lotado no TSE e esse alguém sem mais nem menos obedece e manda um relatório. Entendeu? Ficaria chato. Ficaria chato. No áudio de 10 de outubro de 2022, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, 10 de outubro, Ayrton Vieira cita a necessidade de passar a dizer que o pedido da produção do relatório tinha como origem o TSE e não o STF. Apesar, reparem, o Ayrton Vieira era do STF. Ele está falando para o TSE fingir que o relatório vinha do TSE e não do STF. Em seguida, diz a Folha de São Paulo, o juiz instrutor indica ter ciência da irregularidade dos pedidos que fazia direto a Talhaferro para envio dos relatórios posteriormente utilizados para embasar medidas cautelares contra bolsonaristas. Ficaria chato, diz o instrutor, se descobrissem a forma como os dois estavam atuando. Abre aspas. Embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Não é a lei, é a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu não tenho como, formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Como o juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda o relatório, entendeu? Fica chato. O Supremo Tribunal Federal tem que agir por provocação. Essa provocação deveria vir da PGR, mas em vez de vir da PGR, estava vindo de um escritório fajuto de combate especial, de combate, assessoria de combate especial à desinformação, que era o próprio Moraes combinando com ele mesmo. Mas ele está dizendo, a Cristina está vendo que ela sabe da ilegalidade, fala, não, vamos fingir que a gente, pelo menos que tem um documento pedido. De outubro de 2022, data dos autos até abril de 2023, o principal assessor de Moraes continuou a solicitar diretamente a Talhaferro o monitoramento das redes e produção de relatórios contra bolsonaristas. Em todos os casos, Talhaferro, de acordo com as mensagens obtidas pela Folha, seguiu as ordens, encaminhou os relatórios, blá. E essas foram as 2 reportagens feitas pela Folha. E eu confesso a vocês que eu, num dado momento, fiquei extremamente curioso. Na verdade, eu estava tendo essa discussão ontem, que era como será que a Globo vai se posicionar em relação a esse assunto. Eu já sabia o posicionamento da Folha, já via a mudança de posicionamento da Folha acontecendo. Eu já via digamos assim, eu já via uma certa mudança em outros veículos de imprensa, eu já vi as mudanças do establishment, falei aqui sobre o Nelson Jobim, inclusive no Paulo Figueiredo Show mais cedo, né? Mas eu tinha uma dúvida de como a Globo ia reagir, porque o Estadão, outros veículos, os 2 que estavam segurando a onda do Alexandre eram os 2 veículos mais à esquerda. No caso, o UOL,
que é do mesmo grupo da Folha, mas é, digamos assim, a ala xiita do grupo Folha, e menos alfabetizada, e você tinha e você tinha a Globo, descarada, com aqueles caras que eu coloco todos os dias aqui passando pano, e Otávio Guedes da vida, e Andréa Sadiz, e Eliane Cantanhede e tudo mais. E eu tinha dúvidas de como estes iam reagir. E eu comecei a ter gratas surpresas. Você começou a ter o Walter Maerovitch, por exemplo, esse já tinha até dado sinais, mas publicando. Moraes terá de enfrentar impeachment por abuso de poder e desvio de função. Diz a coluna dele, existem limites para tudo, uma medida para cada coisa. Vale tudo jamais. Coube ao poeta romano Horásio, morto no ano 8 a.C., lembrar desses limites e curar a imortal locução latina. Est modus in rebus. No campo do nosso Estado de Direito e referentemente aos ministros do STF, o modus in rebus significa atuar no seu campo de competência e atribuição sem abusos e se desviar de função. Não pode também confundir prova emprestada e transformar estruturas do judiciário em delegacia de polícia e perseguir pessoas e preparar relatórios. Segundo a reportagem da Folha, da lavra dos jornalistas Fábio Serapião e Glenn Greenwald, ambos de nomeada, o ministro Alexandre de Moraes ordenou os seus assessores a realização de investigações a serem juntadas no inquérito das fake news. Como o sistema processual penal de legítima admissão das chamadas provas emprestadas, criou-se no caso um arremedo ilegal, de modo ao setor do TSE, denominado combate à desinformação, enviar peças e relatos para Moraes agir contra pessoas certas, ao seu talante, sem provocação do Ministério Público. Moraes não requisitou investigações ou diligências da Polícia Federal em função da Polícia Judiciária, viu crimes, o que ele acha que é crime, e agiu por conta própria, como um xerife com poderes ilimitados. Moraes, segundo a reportagem, comandou a investigação e escolheu os seus alvos. Em síntese, Moraes transformou o seu gabinete e o mencionado setor do TSE em uma espécie de delegacia de polícia. E ele reclamava da demora. Vocês querem que eu faça tudo? O seu corpo de assessores não resistiram à ilegalidade. Ele cismou. Quando ele cisma, é uma tragédia. Pois bem, o que eu posso dizer para vocês, eu acho que a essa altura do campeonato, eu já deveria gozar de alguma credibilidade contigo. Você que está em casa. Eu não sou o cara do tic-tac. Eu não sou o cara de ficar dizendo que coisas que não vão acontecer, de ficar criando falsas esperanças. Eu digo as coisas como elas são, à medida do que elas são. Eu falei que vinha algo aí, falei que a imprensa ia publicar algo expondo os posts do Alexandre, e foi o que aconteceu. Por quê? Porque a gente tem informação, a gente tem análise, a gente está vendo os ventos, a gente está vendo as mudanças. Então, se eu estiver gozando de um pouquinho de credibilidade com você, eu falei o que vinha do Congresso, estou falando o que vem. Se eu estiver gozando um pouquinho mais de credibilidade com vocês, deixa eu dar um recado para que o Alexandre tenha uma noite bem ruim, já que ele provavelmente vai bloquear todos esses canais aqui e tal. Deixa eu dizer uma coisa para que ele tenha uma noite bem ruim. Essa é só uma série. É um início de uma série de reportagens. E eu sei algumas coisas que vêm por aí. E eu sei que tem coisa muito pior. Tem coisa muito pior que ainda não saiu, que eu espero que saia. Eu faço essa previsão para vocês. O que vai acontecer depois? Senado, Pacheco... Não. As previsões que eu tenho para vocês. Lembre-se, eu falei dessa série de reportagem há muito. Eu estou dizendo para vocês. Tem coisa pior. É só o início. Tem coisa pior. Você que está passando pano, seus posts vão envelhecer muito mal. E o print é eterno. E ainda vem coisa dos Estados Unidos no futuro mais próximo do que vocês imaginam. Tem que poder trabalhar aqui para isso com mais afinco. Tem coisa até na Comissão Interamericana de Direitos Humanos de trabalho sendo feito. Pessoal, agradeço enormemente a audiência.
de ver se você está inscrito no canal. O trabalho não vai parar, não pode parar, e o Alexandre pode cismar comigo, porque eu ainda vou dar muito trabalho para você, Alexandre. Você cometeu um erro crasso quando você partiu para cima de mim. Eu sou um péssimo adversário, mesmo que eu seja muito mais fraco que você. Jiu-jitsu do Hélio Gracie é isso, né? É o mais fraco derrotando o mais forte usando a força dele. Deus abençoe o Brasil. Olá a todos. Quero destacar a incrível resistência do canal Endireitei no YouTube, que tem enfrentado de maneira firme e determinada os boicotes recentes da plataforma. A necessidade de apoiadores e colaboradores neste momento torna-se crucial para manter viva a liberdade de expressão e o debate saudável. A contribuição de cada um de vocês é fundamental para que vozes diversas continuem sendo ouvidas e para que a pluralidade de ideias seja preservada. Juntos, podemos fortalecer e defender a importante missão deste canal. É hora de unirmos forças e demonstrarmos que a liberdade de expressão é um direito inegociável. Somos muitos e, com um pouco da colaboração de cada um, conseguiremos dar conta de continuar trazendo as informações que a velha mídia omite. Juntos somos mais fortes.